Estamos aqui com Karine Fragoso, diretora-geral da Unip. Karine, obrigada por essa entrevista. Qual o papel da Unip dentro dessa cadeia produtiva que se forma a partir do maior número de operadores no onshore? Bom, a Unip ela tem um grande propósito, né, desde o seu nascedouro, de abrir mercado, de trabalhar na abertura de mercado com uma série de frentes de trabalho para que a indústria nacional possa participar mais em melhores condições, né? Esse é o grande propósito, que a gente consegue inserir, então, trabalhadores e trabalhadoras a partir da indústria nacional e gerar também renda que faça esse efeito multiplicador no entorno dessas operações. Esse é o grande propósito da Unip. A gente tem uma agenda de trabalho em colaboração com outras instituições, a gente pode citar aqui, pelo menos, né, a BPIP, que é correalizadora aqui do evento, como também do IBP, quando a gente está olhando não só para os investimentos do offshore, mas também nessa pauta que a Unip vem se dedicando muito dos investimentos onshore terrestres, e aí do offshore também para além do pós-sal e do pré-sal. Estivemos agora em audiência pública com relação à margem equatorial. Então temos, além da agenda regulatória, uma agenda para melhoria, simplificação e aperfeiçoamento do processo de licença ambiental, toda a parte de capacitação profissional também, junto com os nossos associados, que são as federações de indústria e tem os senais, né, dentro de cada federação, como também atender às demandas dos fornecedores no sentido de dar melhores condições de competitividade para esses fornecedores. Não só fazendo um matching entre as demandas e o que eles podem oferecer como suporte a essas atividades, como também entender quais são os caminhos, as trilhas para uma melhor certificação, para atendimento, né, das questões relacionadas à compliance, à gestão e etc. Vocês já conseguiram identificar, dentro das novas demandas desses produtores que estão em toda a área do onshore, uma grande revitalização, qual a maior demanda nesse momento para que a indústria nacional possa atendê-los? Existe muita demanda, né? O que a gente percebe, né, olhando não só para dentro, né, mas para fora também, isso tem na literatura e várias evidências, é que a gente está num movimento de reconstrução de várias cadeias produtivas, né? Por questões de restrições de insumos, de materiais. A gente avançou muito tecnicamente e tecnologicamente, né, para outros materiais que foram sendo agregados nessa indústria. Mas falando especificamente do onshore, a gente tem um movimento que muitas vezes é primarizado dentro das próprias operações de manutenção e de requalificação de alguns equipamentos que eles herdam com esses ativos. E, obviamente, que tem uma nova onda de novos investimentos, de agregação de novas tecnologias para esse aumento da produtividade dessas áreas, né? Então, você agrega uma nova forma de fazer, tanto pela forma quanto pela agregação de novas tecnologias. A gente não está falando de tecnologias que não estejam acessíveis, são tecnologias acessíveis. E isso traz um movimento também de fortalecimento de empresas menores, com base local, que podem, né, crescer nesse movimento de crescimento desses agentes, como também a oportunidade de a gente trazer parceiros internacionais que venham trabalhar com as empresas nacionais no sentido de ampliar a possibilidade de oferta para atendimento dessa demanda que está crescendo e que a gente vê aí a possibilidade de um engargalamento que pode ocasionar aumento de custo. Então, quanto antes a gente fizer o nosso dever de casa daqui, né, construindo capacidade de atendimento, melhor será para todos. Dentro da transição energética, como é que ela afeta? Eu tô particularizando o onshore porque a gente está aqui na Bahia Oil and Gas Energy, mas a transição energética também já afeta toda a cadeia também por aqui. Como convergir essas agendas? Na verdade, a gente entende que a transição energética é uma grande oportunidade para o Brasil como um todo, né? No onshore, no offshore também. Por quê? Nós somos, hoje, o país com a matriz energética mais limpa do planeta, depois da França, que tem base nuclear. Portanto, nós temos a indústria mais limpa do planeta. E nós ainda não precificamos isso na nossa indústria. O que eu quero dizer com isso? Que eu hoje compro alguns equipamentos, algumas prestações de serviço de fora,
que não tem a mesma descarbonização, a mesma eficiência em carbono que a nossa indústria aqui, local, pode entregar. Porque nós já pagamos uma conta de luz e de energia que é mais limpa, então nós já temos esse custo no nosso preço e a gente precisa precificar isso. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos um passo à frente do mundo para entregar uma indústria mais limpa e um processo de produção mais limpo também. Então, não só a indústria, mas principalmente os demandantes, os operadores têm muito a oportunizar com essa questão. Com relação especificamente ao processo de transição energética, eu costumo dizer o seguinte: a gente já fez muito, principalmente na época do racionamento, lá no início da década, em 2001. Temos que voltar a fazer com mais frequência e com mais coordenação de esforço, eficiência energética. A gente tem novas tecnologias para ter um sistema mais eficiente na produção e na geração de energia. Precisamos, obviamente, agregar novas fontes energéticas, fontes renováveis e, assim, manter a nossa matriz limpa e adequada às novas demandas. Mas nós temos a grande oportunidade, olhando no Brasil, de trabalhar a integração energética. Ou seja, a gente, na medida em que a gente vai avançando na matriz renovável, a gente precisa de uma matriz firme que dê suporte a essa matriz renovável, porque às vezes para de ventar, para de chover e a gente não tem tanto sol quanto a gente precisa. Então a gente precisa de uma energia firme que possa suportar essa transição e, através da integração com o óleo e com o gás, que é essa fonte mais limpa, a fonte eleita como a fonte da transição, fazer essa integração energética. Com isso, a gente responde ao que vem sendo chamado de o trilema da energia. A gente responde às questões de confiabilidade através de segurança energética, a gente responde às questões de acessibilidade com balanço de custo entre as fontes, e a gente responde, por último, às questões relacionadas à sustentabilidade com as fontes renováveis, que dão para a gente essa possibilidade de ter um ambiente mais limpo e mais adequado às demandas climáticas. Tá bom. Karine, você trouxe a pauta ESG para sua apresentação aqui no evento. Me fala sobre isso. Então, a gente trabalha muito as questões relacionadas ao S, né, como inicialmente, principalmente a partir dos investimentos das novas operadoras, né? Então, tem todo um entorno que precisa ser amparado e que já vê resultados em função dos investimentos que são colocados. A gente trabalha pela ONIP com os nossos associados, que são as federações de indústrias, que tem o SENAI, que é o apoio para as questões relacionadas à inovação social, e tem vários projetos sociais, tanto na capacitação profissional, quanto na área de cultura, na área também de apoio à disciplina do esporte, né, através de projetos com natação, com polo aquático, etc. As pautas relacionadas ao ambiental são muito importantes também, e aí tem como devolutiva também ao território que está sendo afetado pela atividade, e na pauta de governança também fundamental, com a parte de capacitação executiva, para que essa governança desses projetos e a governança do entorno seja mais adequada aos resultados positivos dos investimentos.